em relação às dificuldades dos atletas em se adaptarem a um novo país ou até mesmo a uma nova cidade que não é a sua, algumas dessas dificuldades temos vindo a verificar que são semelhantes às dificuldades que uma pessoa que não é atleta pode experimentar ao mudar-se para um outro país ou até mesmo para uma cidade longe da sua cidade natal, da cidade onde sempre viveu. Algumas dessas dificuldades, como disse, são comuns, mas há um aspecto muito importante nos atletas, é que a nível físico devem ter um rendimento e uma performance quase que de imediato à sua mudança, porque alguns dos atletas, a sua performance, o seu rendimento vai depender do seu contrato continuar ou não, da sua sobrevivência no fundo, da sua vivência nesse novo lugar. E é verdade que tenho conhecimento de algumas experiências anteriores também. Em Espanha, principalmente, do meu conhecimento, há muitos atletas olímpicos e profissionais que mudam de país por outros contratos melhores e também por outras condições e outros equipamentos que não encontram, nomeadamente em Espanha. E é uma das grandes motivações. Bem, mas falando então das dificuldades que podem experimentar os atletas quando se mudam de equipa para num outro país, bem, como já disse, ao mudar de equipa vão mudar de treinador, vão alterar o seu grupo de colegas de equipa, nomeadamente, além de que vão para um outro país com uma cultura diferente, com possivelmente um idioma diferente, em que a cultura sendo diferente, a forma de interagir, a relação treinador-atleta pode ser diferente. Estas são algumas das dificuldades que o idioma, a cultura, as outras pessoas que mudam de país também podem experienciar, vivenciar. Uma outra questão importante a nível dos atletas, que pode ser uma dificuldade e uma questão de adaptação, é a alimentação. A alimentação pode ser diferente e isso pode influir no rendimento e no bem-estar do atleta também, não é? Se não tiver informação antecipada do que é que poderá comer e do seu corpo se habituar também à nova alimentação. O clima poderá também ser diferente, também pode ser uma questão que influi no rendimento. E depois uma outra questão relativamente aos atletas é que podem ir para esse país completamente sozinhos também, perdendo as suas referências de familiares e as suas referências dos amigos. E tenho aqui um caso de um jogador de futebol chileno que falou para o Sport Express em 2010, a um jornal, e o Eduardo Lobos, mais a família, a mulher, mudaram-se para a Rússia. E durante os primeiros tempos ele refere que eles pensavam que estava toda a gente chateada sempre com eles, aborrecidos, e eles, na sua opinião, não faziam nada para isso, para que as pessoas ficassem aborrecidas, nomeadamente no contexto desportivo, com ele ou com a sua esposa. Ao fim de algum tempo, pôde compreender que, obviamente, era uma característica dos russos relativamente, se calhar, à abertura e ao ser mais social no Chile, e que eles consideravam essa atitude como estar zangado. No final pôde compreender que não era um estar zangado, era uma característica de comportamento e social dos russos, mas que, contudo, fez com que não entendesse muito bem o tipo de relações e que sentissem, de certa forma, dizem mesmo, frustrados, confusos e desligados do contexto, nomeadamente esportivo,
do clube na Rússia onde foi jogar, do clube de uma primeira divisão. Isto é um exemplo, ou seja, não é só o facto de não conseguir perceber um exercício pelo idioma, é também outras questões culturais que não são diretamente perceptíveis, como por exemplo o que está por detrás de um comportamento não verbal do treinador. Em Espanha, por exemplo, podem fazer uma cara mais chateada, que é só momentâneo, e noutra cultura podem achar que realmente o treinador está a puni-los ou é uma atitude mais agressiva. Também tenho referência aqui de um fisioterapeuta que tratava principalmente atletas de alto nível, numa equipa em que tinha de futebol, em que tinham bastantes finlandeses nos Estados Unidos, e verificou que estas lesões podiam estar associadas a esta dificuldade de integração, já que este sentimento de esforço acrescido para entender o contexto desportivo daquele clube, daquela cultura, e para entender também as relações sociais, integrar-se cada dia, cada minuto, cada momento que tem a oportunidade, pode fazer com que gaste mais energia e que se desconcentre mais das suas tarefas e da técnica desportiva, e que pode provocar algumas lesões. Não está provado cientificamente, mas foi o que este fisioterapeuta pôde constatar ao tratar atletas que estavam fora do seu país de origem. Um atleta sueco de futebol que estava no Inter, em Itália, e que fez uma tentativa de suicídio, o Martin Bengtsson. O Martin Bengtsson fez uma tentativa de suicídio e a partir daí, a partir desta experiência não muito positiva, escreveu um livro que se chama em português Na Sombra de San Siro, desde o sonho profissional até ao desespero. É o livro que escreveu em relação à situação que viveu, à falta de adaptação e à alienação e às saudades extremas e ao sentimento de solidão extremo que viveu. Que, como psicólogos do desporto, tenhamos consciência destas diferenças, destas dificuldades que podem estar a viver um atleta que não está no seu país. Portanto, antes de qualquer trabalho psicológico que se possa desenvolver um atleta fora do seu país, é muito importante analisar estas questões, em que ponto é que o atleta está da sua adaptação e quais as dificuldades que está a vivenciar. Muito importante antes de aplicar um programa psicológico direto ao rendimento. Obviamente, porquê? Porque estas dificuldades têm que estar bem situadas, se elas existirem. Tem que se trabalhar primeiro estas dificuldades de adaptação para depois nos podermos concentrar em algumas técnicas ou algum programa desportivo tal qual o conhecemos. Primeiro, muito importante que o psicólogo tenha consciência e saiba que possam existir estas dificuldades. E depois, a partir daqui, não daria muitos conselhos, porque cada caso pode ser um caso, mas sim tomaria como referência algum dos conselhos que escrevi neste livro, O Fui, a Guia para Emigrar. É um livro escrito em português, está editado pela SEAD Editora, e são alguns conselhos que são gerais para a população em geral quando tem ou quer
ou por necessidade tem que mudar de país, seja profissional, por motivos pessoais, profissionais ou familiares, e alguns dos conselhos são semelhantes àqueles conselhos que podemos dar aos atletas. Uma questão muito importante é que tente, primeiro de tudo, dizer ao atleta ou à família do atleta para observar a cultura, não evitar os preconceitos, evitar as falsas percepções.